quero saudar cada irmão, cada irmã com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmo 37. Salmo 37, nós leremos do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos diante de Ti, de ouvirmos a Tua voz, de sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa encontrar em nós terra fértil e que nós possamos, Pai, após ter os Seus ensinamentos frutificados em nós, compartilharmos com aqueles que ainda não Te conhecem. Que toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados e amadas, o livro de Salmos talvez seja aquele que mais expresse toda a gama de emoções das experiências humanas. Em alguns salmos, ou na leitura de alguns salmos, talvez nós possamos até nos identificar com alguns personagens e talvez nós consigamos até experimentar as emoções que eles estão relatando no texto. Há salmos que falam a respeito de um louvor exuberante, há salmos que falam a respeito do desespero, há salmos que tratam a respeito da ira, há outros que falam a respeito de dúvidas, de questionamentos, a respeito do cuidado de Deus sobre nós, há aqueles que falam de esperança, há aqueles que falam de angústia, aqueles que falam de medo, aqueles que falam de uma grande alegria. Enfim, os salmos nos ajudam muitas vezes a expressar as nossas emoções ou as emoções para as quais às vezes nós não encontramos palavras para definir. Ou às vezes não temos, na verdade, coragem para admitir que algumas dessas emoções estão dentro de nós. Nós não gostamos, por exemplo, de admitir que nós sentimos inveja. Nós não gostamos de admitir que nós sentimos raiva, ou que nós sentimos vergonha, medo ou insegurança. Nós não gostamos de nos sentir expostos, de nos sentir vulneráveis. Mas os salmos têm também a condição de nos revelar o poder de Deus. Tem a condição de nos conduzir firmemente aos caminhos que nos levam diretamente para os braços do Senhor. O salmo que nós lemos, Salmo 37, ele foi escrito por Davi, no alto da sua maturidade. Nós podemos ver isso lá no versículo 25, que nós não lemos, mas lá diz, Davi diz: já fui jovem e agora sou velho. E diante de toda a experiência de vida adquirida por ele, o que ele tenta fazer ao longo desse salmo, ou o que ele consegue fazer ao longo desse salmo, é responder a vários questionamentos que são próprios da vida cristã, ou da vida de um modo geral. Como, por exemplo, por que Deus permite que os perversos prosperem? Ou, será que para Deus não tem diferença entre o justo e o perverso? Ou ainda, por que às vezes eu tenho a impressão que quanto mais distante de Deus o ímpio estiver,
mais feliz ele parece. Contextualizando, por que os que estão tão somente preocupados consigo mesmos, aqueles que não têm um olhar solidário, por que esses estão se dando bem na vida? Ou ainda, será que faz mesmo diferença eu buscar ter uma vida ética, de princípios e de valores do reino de Deus, fazendo o bem e não fazendo o mal? Ou tanto faz? Será que o que vale, o que impera, não é a lei do mais forte, não é a lei da vantagem, não é a lei do mais perto? Será que uma vida de acordo com a vontade de Deus é garantia de felicidade? Será que Deus está realmente no controle de tudo? A reflexão profunda nesse salmo vai nos ajudar a encontrar respostas para esses questionamentos. Mas nós vamos perceber que essas respostas que nós vamos encontrar estão sobre a ótica da soberania de Deus. Há uma doutrina chamada doutrina da providência de Deus. E essa doutrina nos revela que Ele é soberano sobre tudo que acontece no mundo. Portanto, Deus governa sobre tudo e nada foge ao seu controle. Não existe acaso, não existe sorte, não existe coincidência. Há textos bíblicos que confirmam essa verdade, de um Deus que é criador e sustentador da sua criação. Lá em Colossenses 1, versículo 17 diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Textos também que afirmam que Deus governa todo o universo. Jó 26, 7. É Deus que estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende e equilibra a terra sobre nada. Esse é nosso Deus. E se você buscar, você vai encontrar vários outros textos que afirmam e que confirmam essa verdade. Mas algo que nós não podemos fazer é responsabilizar Deus pelo mal que assola o mundo, nem pela morte. Tudo isso é resultado do pecado. Tudo isso é resultado de escolhas que a humanidade, que eu e você fazemos todos os dias. Tudo isso é resultado de decisões que nós, usando do nosso livre-arbítrio com o qual fomos criados, fazemos. Escolhas que fazemos, decisões que tomamos. Decisões que nos afastam de Deus e dos seus propósitos, do plano que Deus tem para mim e para você, do plano que Deus tem para toda a humanidade. Isso acontece todas as vezes que nós decidimos tomar as rédeas das nossas vidas, todas as vezes que nós decidimos viver de acordo com os nossos próprios princípios. Princípios não estabelecidos por Deus, mas princípios estabelecidos por nós mesmos, a partir da visão que nós temos do mundo. E é por isso que o Salmo 37, particularmente nos versículos que nós lemos, nos desafia a olharmos para Deus, não para a perversidade do mundo. Olharmos para Deus, não para os injustos. Olharmos para Deus, não para os maldosos, para os malfeitores. Olharmos para Deus. Os maldosos, os malfeitores, os perversos, se não se arrependerem, no tempo certo, colherão aquilo que estão semeando. Mas aqui eu quero abrir um parênteses e lembrar a mim e lembrar a você que muitas vezes esse ímpio, que muitas vezes esse pecador, que muitas vezes esse maldoso, muitas vezes essa malfeitora, muitas vezes esse perverso,
sou eu e você. Nós gostamos de olhar para o outro, de achar que todo erro, ou que todo desacerto, ou que todo pecado está no outro. Mas esse salmo também nos desafia a olharmos para nós mesmos e identificarmos, no meio de todas as nossas emoções, aquelas que são prejudiciais. Olharmos também no meio das nossas decisões, das nossas escolhas, aquelas que têm nos afastado de Deus, aquelas que têm colaborado para esse mundo ser cada vez mais um mundo perverso, um mundo injusto. E ao descobrirmos isso em nós temos que nos quebrantar diante do Senhor, rogar pelas suas misericórdias, pedir perdão, verdadeiramente nos arrependermos e começarmos de novo. Os versículos que nós lemos, o salmista vai nos orientando acerca do que fazer e do que não fazer. Ele diz que nós não devemos ficar indignados com aquilo que os malfeitores fazem, com aquilo que os perversos fazem. Que nós não devemos ter inveja daquilo que eles conquistam, não devemos invejar porque eles estão prosperando. Ele diz também que nós temos que confiar no Senhor, lá no versículo 3, está dizendo que nós temos que confiar no Senhor, que nós temos que fazer o bem, que nós temos que fazer o que é certo, a despeito do que os outros fazem. Não é porque todo mundo está fazendo o que é certo. Diz também que nós temos que cultivar a verdade, que nós não precisamos ter pressa. Nós não precisamos apressar as coisas acontecem no tempo oportuno, no melhor tempo. Diz também que nós temos que dar prioridade a Deus e aos seus valores, e Ele vai recompensar, e no final nós seremos satisfeitos. Aí o versículo 5, que é aquele onde eu quero me deter um pouco mais com você nessa noite, diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Entrega pressupõe confiança. Eu não entrego algo que me é valioso nas mãos de quem eu não confio. E a vida é uma dádiva, é um bem muito valioso. Porque entregar o caminho significa exatamente entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Entregar as nossas vidas a Deus. Abrindo mão das nossas próprias vontades a favor da vontade dEle. Submetendo os nossos planos à vontade dEle. Seguindo por onde Ele quer e vivendo os propósitos dEle. Isso tem a ver com renúncia. Uma renúncia que não causa dor, porque o Espírito Santo que habita em nós nos faz compreender que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E essa renúncia também nos permite entender que os propósitos de Deus, quando se cumprem em nós, são motivos de alegria e de plena satisfação. Confiar no Senhor é ter plena convicção de que mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que você pareça perdido, o Senhor vai mostrar a saída. O Senhor vai dar o escape. Confiar no Senhor é sentir-se em paz, ainda que em situações de perseguição, de injustiça ou de guerra. Confiar no Senhor é saber que o sofrimento que eu e você possa estar experimentando não se compara a tudo aquilo que Ele preparou para nós. Confiar no Senhor é descansar na certeza do seu cuidado em meio às aflições e temores que causam ansiedade. Confiar no Senhor é encontrar nele alegria suficiente para nos encorajar e para nos fortalecer. Confiar no Senhor é saber que o seu amor por nós se encarnou na pessoa de Jesus Cristo
e foi até as últimas consequências. Confiar em Deus é saber que Ele nos guarda e que Ele nos sustenta. Confiar em Deus é saber que nós podemos experimentar em todo o tempo a sua bondade. Confiar no Senhor é ser todos os dias alvos da sua graça e da sua misericórdia. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, não permita que as circunstâncias desfavoráveis da vida desviem o seu olhar de Deus. Olhe para Ele e siga pelo caminho proposto por Ele, que é sim o mais estreito, mas é também um caminho de paz e de bem. É também um caminho de crescimento e de maturidade. É também um caminho de desafios e de vitórias. É um caminho de vida plena e de vida abundante. E quanto ao mais, não se preocupe, Ele fará. Feche os teus olhos. Se coloque na presença do Senhor e tenha a coragem de olhar para dentro de você. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração, aos seus corações, todas aquelas emoções que você não tem tido coragem de nomear, porque não são emoções das quais você se orgulha, não são sentimentos que você gosta de ter. Apresente tudo isso diante do Senhor, diante do nosso Deus, que é soberano, que pode todas as coisas e que tem o controle de todas as coisas na sua mão, o controle do universo nas suas mãos. Mas esse Deus tão poderoso, esse Deus que é eterno, Ele olha para você, Ele olha para mim, Ele se importa comigo e Ele se importa com você, e Ele está sempre disposto a nos ajudar e a nos levar muito além de nós mesmos. Espere nele, confie nele.
apesar de toda a tua glória, que apesar de toda a tua grandeza, o Senhor se importa com cada um de nós. Seres tão pequenos, tão limitados, Senhor, diante de todo o teu poder. Mas o teu amor revelado na cruz do Calvário, por meio de Jesus Cristo, é que nos dá essa certeza de que o Senhor tem cuidado de nós e de que, por mais difícil que as circunstâncias possam ser, por mais medo que possamos estar sentindo, mais angustiados que possamos estar, o Senhor está conosco e o Senhor continua tendo controle de todas as coisas, ó Deus. Nós te louvamos e te bendizemos pela certeza do teu amor. Obrigada, Senhor, porque a tua presença é real. Obrigada, Senhor, porque o teu amor nos alcançou e nos tirou de uma vida triste, de uma vida de miséria, e nos levou para perto de ti, onde nós podemos experimentar a vida plena e abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada, Deus. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.